E aí, galera, boa tarde. O Prédio 11 desse sábado está começando e hoje a gente recebe o coletivo Nômade lá de Porto Alegre. Eles são um grupo de teatro e a gente vai discutir sobre o cenário atual artístico, então não sai daí que o Prédio 11 está só começando. Então, boa tarde para vocês. Eu vou começar apresentando o Thiago Silva. Boa tarde, bem-vindo ao programa. E o Pedro Bertoldi, isso? Isso, boa tarde. Bem-vindo ao programa. Então eu vou começar perguntando para vocês o que é o Coletivo Nômade, para vocês explicarem, né, para quem ainda não conhece. O Coletivo Nômade é um coletivo de teatro e pesquisa cênica. Ele surgiu em 2016, no interior do Departamento de Arte Dramática da URGS, e surgiu de um anseio da gente, enquanto aluno, de uma produção que fosse para além da sala de aula, assim, que a gente pudesse construir espetáculos com base nas nossas pesquisas próprias, partindo de diversos temas, assim, temáticas que seriam relevantes e importantes para a gente enquanto artista, né? Enquanto atores, diretores e professores de teatro. Né? Então, o Nômade surgiu desse nome, assim, de transitar por várias linguagens e possibilidades dentro da área cênica, né? Então, como é um coletivo, a ideia é justamente que a gente possa... todas essas pessoas que estão dentro do coletivo possam construir junto, assim, essa linguagem específica. Né? E também eu acho que Nômade também por uma questão de que cada um de nós tem histórias completamente diferentes que convergem dentro desse objetivo comum, que é o teatro e as suas pesquisas, que são muito diferentes entre si, mas que conversam através do teatro, né? Então, é meio uma mistura muito grande de pessoas, de ideias, e tudo converge para o teatro, assim, e para as relações. Você falou antes que o foco era o teatro, mas tem pessoas de todos os cursos, né? Tem pessoas, quem se interessar em teatro ou em pesquisa, pode também. Isso, na verdade todos são do curso, né, de artes cênicas, mas, por exemplo, eu tenho formação em história, né, tem gente que tem formação em cinema, tem gente que trabalha com cinema, tem gente que tem formação em filosofia, enfim. Então acaba convergindo essas áreas, que é um dos focos também, algo que seja multidisciplinar, que a gente possa trabalhar com áreas convergentes, por exemplo, trabalhar com a questão do teatro documentário, que é um tipo de teatro que mistura história e teatro, fontes documentais e teatro. Então são várias áreas, mas convergem sempre para um fim que são as artes cênicas, né? E vocês também são um grupo de teatro, mas é também de pesquisa. O que vocês pesquisam lá? Isso. A gente, dentro da própria construção dos espetáculos, já é um tipo de pesquisa. Porque para chegar até um espetáculo, a gente faz todo um processo de pesquisa em relação àquilo que está sendo apresentado no palco, por exemplo. Né? Um dos nossos espetáculos do semestre passado, que foi Desterro, né, sobre restos que não importam mais, foi um espetáculo de teatro documentário, onde a gente partiu do pressuposto dos desaparecimentos políticos no Brasil, na ditadura, e da questão das famílias e da questão da Comissão Nacional da Verdade. Então, a gente pegou vários documentos e várias fontes sobre esse assunto e construiu esse espetáculo com base nisso. Então, como a partir dessas fontes, desse material, a gente constrói uma dramaturgia, por exemplo. Então, isso é um tipo de pesquisa. A gente tem pesquisa também que a gente faz com os nossos alunos, né, porque muitos são professores de teatro. A gente tem pesquisas que a gente faz em relação a autores e como a gente coloca essas ideias dentro do trabalho. Então, é bem plural, assim, as pesquisas dentro do espetáculo e da produção. Né, também. E o que mais vocês pesquisam lá? Vocês pesquisam também outras coisas além desse teatro ligado à história também? Eu gosto muito, assim, uma área que me interessa muito é como a gente pode misturar o audiovisual dentro do teatro. Então a gente pesquisa bem a questão do vídeo, como colocar o vídeo dentro do teatro. Eu pesquiso particularmente também o audiovisual com os meus alunos, então também me alimenta como fonte de pesquisa o que a gente produz lá em relação a cinema. Então sempre a gente vai por várias áreas. A Pamela tem uma pesquisa muito legal também sobre raízes e o teatro como ritual. Então mulheres, sempre mulheres dentro do teatro. Então a gente sempre vai se espraiando, assim, né, por diversas áreas e percursos, assim, a gente vai caminhando. A partir dessa discussão também das fontes, eu trabalhei com meus alunos sobre a guerra na Síria, então a violência que atinge crianças e adolescentes lá.
Então, nessa discussão dentro do coletivo, eu acabei levando para esse trabalho com os alunos, assim. Então, eles também trabalharam com essas fontes documentais, a gente criou um espetáculo em cima disso. Então, são vários meios. Tem sobre as meninas pesquisam teatro feminista, teatro de raiz, várias questões assim dentro. A pesquisa é bem plural mesmo, assim. Por isso a questão do nômade, né? Isso. De transitar por essas linguagens. Então, vou interromper vocês e a gente já volta para o nosso bate-papo. E tu que está em casa, curte a matéria feita pelos alunos de comunicação aqui da UBRA. Capacnhã, em idioma quechua, quer dizer caminho real. É o nome oficial da estrada de mais de 4.000 quilômetros que começa na Colômbia e vai até a Argentina. Com o intuito de trazer o mundo para a universidade, a UBRA promoveu, juntamente com o Consulado Peruano, uma exposição sobre o Grande Caminho Inca. Para Tiago, a exposição proporcionou um momento único, que aproximou os alunos de uma outra cultura. Eu acho interessante, toda exposição assim, que traz uma outra cultura, que traz um ensinamento de outro povo, que traz uma visão de outro país, é sempre interessante para nós. Segundo Andréa Taides, assessora de Relações Internacionais da UBRA, conhecer o mundo não é sinônimo de viajar. Nem sempre, talvez, a gente tenha a oportunidade de ir agora viver a cultura do país, né, de viajar. Mas isso não impede que a gente tenha conhecimento dessa cultura. E a UBRA, através da Assessoria de Relações Internacionais e ações como essa, da exposição do Caminho Inca, ela está tentando trazer um pouco da cultura desses países para nós, aqui para o campus. A exposição contou com cerca de 80 obras, trazendo para os alunos imagens de diversos fotógrafos latino-americanos, como estas. Tem uma diferença bem grande, né, entre as pesquisas que vocês fazem. Tu tem uma ligação com história, tu tem uma ligação com audiovisual. E o que mais tem lá dentro desse coletivo de vocês? Quais são os outros cursos, assim? Na verdade, o curso em si é das artes cênicas, mas os interesses, as pessoas têm formações diferenciadas. Em outros cursos, Em né? outros cursos, Além isso, do... mas... Hoje, todos os integrantes são das artes cênicas, né? Mas a questão das temáticas é que convergem para uma coisa mais interdisciplinar. Né? E em relação ao que a gente está produzindo, né? A gente tem esse espetáculo, então, que fala sobre essa questão da ditadura, né? Que é um espetáculo de teatro documentário. E a gente está produzindo um espetáculo infantil também, que é uma das nossas pesquisas atuais. É qual a possibilidade de reflexão filosófica dentro do teatro infantil. Como tu trabalha filosofia com crianças de 4, 5, 6 anos. Então a gente está montando um espetáculo agora que fala a história de um menino que é enclausurado dentro de um castelo e ele só tem o mundo dele, só se dá através dos livros. A gente quer trabalhar sobre essa questão de como a filosofia está presente nisso, como a filosofia chega nas crianças a partir do teatro, a partir de um espetáculo infantil. Então essa é uma das nossas pesquisas hoje, por exemplo. De certa forma, essas discussões que acontecem lá dentro do coletivo de vocês está saindo, né? Está saindo para fora. Vocês estão apresentando, por exemplo, fazendo debate, né? A importância de ter esses grupos. Ele tem algum vínculo com a URGS? O grupo Ou é só um grupo que existe lá dentro? A gente saiu de lá, assim, a gente gosta de, né, dizer que saímos de lá, né, a nossa, digamos assim, casa, mas não tem uma relação institucional com a URGS, né, mais assim do espaço onde a gente estuda. Isso, nos conhecemos, né? A gente estuda lá, a gente recebe muito material no sentido acadêmico de lá também, a gente aproveita muito das pesquisas que nós participamos lá, mas o grupo em si não é de lá, assim, né? É a nossa pedra inicial, assim, digamos, né? Foi só um ponto de partida, Isso. foi de lá que saiu, mas não tem... Institucionalizado, assim, não, né? E quantas pessoas tem lá hoje nesse grupo? São em torno, assim, a gente iniciou, éramos 6 amigos, né? No início, 7 amigos, na verdade, no início. E
por conta de várias coisas, assim, tem colegas nossos que vão viajar ano que vem para um intercâmbio, então a gente foi também agregando colegas para substituir dentro dos espetáculos que a gente tinha. Então, hoje a gente tem, entre atores convidados pelo coletivo, né, a gente chega a ter 10, 12 pessoas. 12. Entre atores, técnicos, né? Que fundaram o grupo foram 6, né? Mas hoje tem entre 11 e 12. Entre os que fundaram, os convidados, né? E desde esse tempo que vocês estão lá, vocês já estão desde o ano passado, né? O que já surgiu de espetáculo lá? O que vocês já discutiram? Quais foram os frutos que já teve esse coletivo de vocês? Bom, o primeiro espetáculo, na verdade, foi um sketch, né? Foi dentro de uma disciplina de direção de atores, que a gente fez uma adaptação, né? Uma transposição cênica de um conto do Chekhov, que foi bilhete premiado. Então, o primeiro trabalho do coletivo foi esse sketch. A gente trabalhou essa questão da literatura e do teatro, como isso se dá no palco, como tu coloca um conto que não é uma linguagem cênica, como tu faz isso no palco, né? Então, esse foi o primeiro trabalho, assim, de pesquisa e de espetáculos que a gente teve. Aí o segundo foi, então, esse Desterro, que já é um espetáculo aí maior, de 1 hora de duração, que a gente trabalhou com essas fontes documentais sobre a ditadura e como isso se dá na dramaturgia e dentro do espetáculo, né? Então, e aí a gente teve trabalhos paralelos, né? Que tem o do Pedro, que é com os alunos dele de audiovisual, do Jardel, que também é com os alunos dele dentro do audiovisual, a minha que é com meus alunos dentro dessa questão da guerra na Síria, de teatro documentário, e agora a gente está, então, com esse trabalho infantil, que é Junho, que é um espetáculo que fala sobre essa questão da curiosidade infantil e da questão da reflexão filosófica no teatro infantil, né? Então, a gente é bem recente, né? É um grupo jovem, é um grupo que nasceu no final do ano passado, então a gente está com esses trabalhos em andamento, né? E a gente tem um orgulho assim, muito grande de já ter participado de vários debates interessantes. Assim. Esse ano a gente participou com o Desterro, né? Um fragmento do Desterro, e participou de um debate muito interessante sobre mineração no Rio Grande do Sul, né, do Rio Camaquã, que está em debate agora se deve ou não servir para mineração, né? Tem um movimento bem forte que diz que não, que é um perigo, e o Desterro, de certa forma, fala sobre isso também, né, dentro do espetáculo, e a gente teve a honra de participar desse evento e de também estar lá defendendo essa causa, né, da não mineração no Camaquã. Então a gente sempre vai entrando no que a gente acredita que seja necessário, né, importante. Para além do teatro em si. Claro, é um grupo de teatro, é um grupo de pesquisa cênica, mas a gente quer expandir o debate, né? A gente quer também que o teatro seja um vetor de debates assim, contemporâneos e que a gente, enquanto artista, enquanto pesquisador, a gente considera importantes. Essa questão do Rio Camaquã, a questão da ditadura, a questão desse debate na Casa de Cultura, a questão de outros debates que a gente está participando em relação ao nosso trabalho, mas também dos temas que a gente aborda dentro do trabalho, né? Tá bom, vou interromper de novo aqui, a gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. E tu que está em casa, não perde o próximo bloco, a gente já volta. A senhora Dalloway decidiu que ela mesma compraria as flores. Imagina que tu tá passando na rua e que por todas as pessoas que tu encontrar, tu consegue entrar dentro da cabeça delas e descobrir exatamente o que elas estão pensando naquele momento. Vai ser uma confusão, né? E é exatamente isso que acontece quando a gente começa a ler esse livro. A Virginia Woolf, ela tem uma técnica de escrita que se chama fluxo de consciência, em que ela não está preocupada em contar a história de uma pessoa ou de um enredo específico. Ela perpassa a mente de várias pessoas. Ela coloca a Mr. Dalloway, que é a Clarissa Dalloway, nas ruas de Londres para ir comprar as flores para uma festa que ela vai dar. E a gente, que é leitor, consegue saber tudo o que todas as pessoas que passaram por ela durante a saída estão pensando. Então ele é um livro muito bom para a gente entender um pouco da mente humana, e eu considero, acho que um livro sobre a vida e a morte. Então vale muito a pena, e é um desafio ler esse livro, porque quando a gente começa a ler é difícil de continuar, porque é um pouco confuso mesmo. Então o Prédio 11 está de volta e a gente vai continuar com o nosso bate-papo aqui com o pessoal do coletivo Nômade. A gente estava falando antes do intervalo sobre o debate que tu teve lá na Casa de Cultura, sobre a ditadura, né? Tu acha que debater esse tipo de assunto hoje em dia é uma forma de evitar que volte a acontecer, embora a gente já, né, a gente acredite que algumas coisas já estão voltando, né? Eu acredito que sim, acredito que é bem importante
falar sobre o passado, principalmente de um passado tão recente quanto esse, para que coisas assim não se repitam. É muito engraçado, assim, porque eu dou aula para alunos adolescentes, né, de 12 a 14 anos, e eles não fazem a mínima ideia de que a ditadura aconteceu, por exemplo. E muitas vezes os próprios pais, que são pessoas jovens, também não fazem ideia de que isso aconteceu. E é um passado extremamente recente. E é um passado que ainda deixa muitas marcas. Se a gente for pensar, por exemplo, que muitas famílias ainda não têm os filhos, né? Corpos que desapareceram pelo Estado brasileiro, essas famílias ainda não têm seus filhos, né? Então, e o teatro, muitos artistas na nossa área, né, falando do teatro específico, eles tiveram seu trabalho totalmente suspenso, peças censuradas, peças cortadas, artistas que tiveram que trabalhar em outra coisa e não necessariamente no teatro, porque eles não conseguiram se manter dentro de uma estrutura que os oprimiu e censurou completamente. Então, acho que é bastante importante, porque a gente sabe, né, que na história alguns mecanismos de controle, enfim, eles se repetem com muita facilidade. Se a gente for ver hoje, né, que a gente tem muitos grupos no Brasil que querem definir o que é arte, o que não é arte, o que pode ser visto, o que não pode ser visto, o que pode estar exposto no museu, o que não pode estar exposto no museu, o que uma peça de teatro pode dizer, o que ela não pode dizer. Eu acho que é muito importante, porque isso se aproxima muito de um passado ditatorial. A gente teve agora, recentemente, né, uma peça de teatro que foi censurada, né, foi cancelada várias vezes já, né, essa do Evangelho segundo Jesus Cristo, por exemplo. Eu acho que se tem voltado essa discussão muito forte, assim, porque um grupo de pessoas acha que pode definir o que o outro grupo de pessoas vai poder assistir, né? Eu acho que esse que é o perigo desse momento é isso, né? Quando as pessoas passam a achar que elas podem decidir o que a gente pode assistir ou não, o que a gente pode falar ou não, o que a gente pode debater ou não, é porque nós estamos retomando isso que o Thiago fala, né? Que é um passado não tão distante e que agora é um presente, né? Tá voltando a ser um presente. Né? E tem vários casos, né? Essa peça do Evangelho segundo Jesus Cristo, com a Renata, né, com uma atriz transgênero, é um caso. A peça especificamente foi censurada, ou teve tentativas de censura no Brasil inteiro, inclusive em Porto Alegre teve um caso, né, de um grupo que tentou fazer com que a peça não acontecesse, não ganhou, né, mas teve vários casos no Brasil inteiro da mesma peça. Mas tem outras peças também que não são faladas e que isso está acontecendo e que há tentativas de censura para essas peças, né? Peças que muitas vezes não chegam nem a estrear, né? Que a gente não chega nem a saber que elas existiram, porque antes mesmo delas chegarem no grande público, o movimento já dá um jeito de cortar elas de alguma forma, né? Seja através da falta de incentivo, seja através da falta de patrocínio, ou porque o grupo que patrocina não acha interessante que seja falado sobre determinado assunto, então a peça muda. Então, são várias ideias que não chegam nem a chegar no palco por causa desse movimento, né? E a questão é que são determinadas pautas e determinados assuntos, né? Se tu pegar o caso, por exemplo, do Queer Museu, né, que foi fechado as portas, então isso é muito grave, porque não se trata apenas de não ir à exposição, não ir ver a exposição, ou não se falar na exposição. Se trata de proibir completamente que aquilo exista. E ao proibir completamente que aquilo exista, se trata também de não reconhecer as identidades que estão dentro daquele museu, que estão sendo discutidas, e não reconhecer também as narrativas que estão dentro daqueles quadros, daquelas obras, né? Então, é como tu raptar uma produção de sentido e fazer algo completamente diferente do que é. E acho que é um cerceamento de direitos também nisso, né? É direito das pessoas ter acesso à cultura, à arte. O Estado deve promover isso, elas escolham, né? Que elas escolham o que elas querem ou não ver. E eu acho também que tem uma questão de que essa parcela de público que se sente representada, por exemplo, pela Queer Museu, ela deve ser respeitada e deve ter o seu espaço de mostra, de diálogo. E esse grupo que determina que isso deve ser fechado, ele tem uma forte motivação política, né? Isso também é perigoso. Muita gente tem se aproveitado desse tipo de acontecimento para se promover politicamente, seja no Senado, nas câmaras, enfim. As pessoas se utilizam desse movimento
que sabem que atinge uma parcela de público que concorda com aquilo e vai movimentando, fomentando esse discurso de ódio que lá na ponta gera morte, gera, né, várias... Uma série de violências. De violências, né? Inclusive são pautas muito antigas, né? Por exemplo, as esculturas gregas, os quadros gregos já mostravam nudez há muito tempo atrás, né? E é uma coisa que está regredindo muito. Como é que é para vocês fazer teatro, né? Ou, em modo geral, fazer arte no Brasil agora com todo isso de corte de investimento que está tendo? É um ato de resistência, né? A gente ri assim porque a gente conversa muito sobre isso, qual é o lugar, porque a gente está fazendo uma formação superior em arte, e especificamente em artes cênicas, que é ainda mais difícil, porque fazer teatro no Brasil sempre foi difícil. Né, isso desde o século XIX, todo o século XX, sempre foi muito difícil fazer teatro, porque o Estado, de uma forma geral, nunca viabilizou isso de forma fácil. Mas quando surgem períodos em que os discursos em relação ao teatro, né, em relação ao que é teatro, ao que pode ou não ser teatro, eles se intensificam, e algumas pautas, como, por exemplo, um espetáculo que fale sobre LGBTs, tá? Pegando um exemplo, ele é visto como algo que não pode ser feito, ou que não pode existir recursos públicos para isso, ou que é um desperdício de dinheiro público, como as pessoas falam, viabilizar isso, aí é muito preocupante. Né? Porque uma sociedade que não valoriza sua arte, que não valoriza seus artistas, e que não valoriza discussões que falem sobre cidadania, é muito perigoso, é muito complicado. Da nossa cultura, é um apagamento da cultura, é um silenciamento dessas discussões, é o não reconhecimento de identidades, é o não reconhecimento da cultura, né? O não reconhecimento que investir em educação e cultura, porque educação e cultura são coisas que andam juntas. E são os primeiros cortes, né? Sempre que tem... Infelizmente, são os primeiros cortes. É não reconhecer que isso é muito importante e que isso é a base para que a cidadania seja verdadeiramente plena. Né? A arte é um vetor muito importante para que a cidadania seja plena. Então, quando tu não reconhece isso, tu não reconhece a própria cidadania. Né? E que provavelmente, se essas exposições como a Queer Museu não tivesse essa temática queer, ou essa peça da Renata Carvalho, né? Não fosse feita por uma mulher trans, talvez não teria sido censurada. Não, né? Exato, muito provavelmente não. E tem uma coisa também que eu acho que é a confusão que as pessoas fazem. Teve a exposição, por exemplo, o Queer Museu, né, usando esse exemplo. É porque tá incentivando a pedofilia. Teve o caso no Museu de São Paulo também, com um artista na performance. É porque é pedofilia, não sei o quê. As pessoas, eu acho que elas não percebem que aquilo ali não é pedofilia. Tá mostrando que a pedofilia existe e às vezes nem é o caso. O caso de São Paulo não tinha nada a ver com isso. Mas as pessoas pegam e colocam nesse lugar como se, tá vendo, é pedofilia, porque tem nudez e tem uma criança. O curador do Queer, que foi chamado para uma CPI do maus tratos às crianças, por conta das obras que tinham lá. Então, acho que as pessoas pegam uma coisa que, na verdade, a arte está discutindo, mostrando que existe, levando para esse lugar da discussão, para que a sociedade fale sobre isso, e coloca isso como a grande causa daquilo, né? Quando saiu pesquisa recentemente, né, sobre pedofilia, e nenhum dos pedófilos estava dentro da exposição, nem do museu, né? Ao contrário, eles estão dentro de casa, estão dentro das igrejas, estão dentro dos lugares que a sociedade acha que está tranquilo e que, na verdade, não é ali que está a pedofilia, não é dentro do museu onde todo mundo está vendo, né? E muitas vezes isso não é falado por esses grupos, né? Isso é abafado, mas por que justamente falar do museu, desses casos de museu que não tem nada a ver com pedofilia? Estão discutindo o assunto, mas não estão promovendo, né? E dentro do próprio Queer Museu, num universo de 200 e poucas obras, se falou muito de algumas obras específicas. E todas elas falavam da questão da colonização, né, da questão LGBT, das diferenças, das crianças. Né? Por exemplo, o quadro da criança viada, travestida lambada, que deu toda uma polêmica, tu pegar aquele quadro e tirar completamente a narrativa do que ele é,
é um crime muito grande, é uma questão muito problemática, porque tu está negando, inclusive, a existência dessas crianças. Está negando que existe homofobia desde a infância, que existe homofobia dentro das escolas, que existe homofobia internalizada na sociedade e que aquela obra, assim como uma peça de teatro, assim como um livro, assim como um filme, está refletindo sobre isso. E representando, eu acho, essas crianças. E representando essas crianças. Eu acho que é mais uma violência que essas crianças elas já estão expostas, né, dentro da escola, muitas vezes dentro da família, dentro da igreja. E esse quadro, essa obra de arte, não só essa, mas tantas outras que vêm para representar essas crianças e essas pessoas, quando elas são tiradas do contexto e são tiradas desse lugar, é mais uma violência que tu está expondo a essas crianças, né? E é uma violência muito grave, porque é a da invisibilidade. Então, quando tu diz que essas crianças não existem, é porque elas não precisam entrar dentro dos programas de governo, elas não precisam entrar dentro dos programas da escola, elas não precisam entrar dentro de toda uma ordem social que tem que mudar para incluir essas crianças, tu ignora que elas existem, então não precisa ter nenhuma mudança, porque elas não existem. Há uma confusão muito grande nisso também, de identidade de gênero, de orientação, de uma série de coisas, de que tu vai estar influenciando as crianças, e isso, na verdade, não existe, né? É só o reconhecimento de que essas crianças existem. É isso que o Pedro falou, é não invisibilizá-las, né? Não invisibilizá-las. Não dizerem que elas não existem. E praticamente tudo, né, que tem a ver com essa temática. A gente teve ultimamente agora a Butler, que veio aqui para o Brasil fazer palestra, então esse tema realmente incomoda muito. Eu vou agradecer a presença de vocês aqui no programa. A gente tem um espaço agora para vocês dizerem onde as pessoas podem encontrar o coletivo. As pessoas podem nos encontrar no Facebook, que é a página www.facebook.com/tcpnômade, né, Teatro e Pesquisa Nômade. Podem nos encontrar no Departamento de Arte Dramática, que é onde é o nosso local de ensaio, né, atualmente. Então, lá na página do Face, né, Nômade Teatro Pesquisa Cênica, se digitar lá vai aparecer. Então tá bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E tu que está em casa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e de curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.